Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será o silêncio. Senhor, livra-me do desejo de abrir a boca quando deveria fechá-la. Dai-me a sabedoria de me calar, onde o silêncio é sábio. Lembre-me de que nem tudo precisa ser dito e que há poucas coisas que precisam ser ditas por mim. Amém? Precisamos pedir ao Senhor para nos livrarmos do desejo de abrir a nossa boca. Há momentos que tem que fechar, tem que ficar em silêncio. Há momentos que poucas coisas têm que ser ditas. É verdade? Hoje nós vamos conhecer as 7 leis do silêncio e conhecer o silêncio de Deus, o porquê do silêncio de Deus. Amados, sempre ouvimos em ministrações o quanto as palavras têm poder, não é mesmo? As palavras têm poder, poder de bênção e de maldições. Mas você sabia que o silêncio pode ter também um efeito poderoso? É uma das lições que a Bíblia nos ensina. O silêncio também tem poder. Não é só abrir a boca e abençoar ou amaldiçoar. Mas o silêncio também tem poder. Lá em Provérbios 17, 28 diz: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se tiver a língua, parecerá que tem discernimento. Até insensato passará por sábio, se ele ficar em silêncio. Porque se ele abrir a boca, todo mundo irá saber que ele é um insensato, não é mesmo? Lá em Provérbios 21 e 3 também diz: o que guarda a boca e a língua, guarda as angústias da sua alma. A pessoa sabe, ele guarda a boca e a língua das angústias. Lá em Provérbios também, 10, 19, diz que na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Provérbio, amado, é o livro de sabedoria de Salomão, nos ensina muitas coisas. Medite no livro de Provérbios. Na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia seus lábios é sábio. Há um momento que tem que pedir ao Senhor para colocar um freio em nossa boca. Amém? Temos que refrear. E como saber qual o momento de entrar no modo silencioso? Assim como o celular tem um modo silencioso, na nossa vida também tem. Então nós temos que entrar no modo silencioso. Vamos saber como entrar no modo silencioso nas nossas vidas. Hoje eu separei 7 leis do silêncio. Vamos nos aprofundar mais sobre o silêncio. Amém? Primeiro, no lugar da fofoca, escolha o silêncio. Primeiro é fofoca. E no lugar da fofoca, procure o silêncio. Provérbios 11, 13 diz: quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Se você for fofocar para alguém algo que você ouviu, você está traindo a confidência de alguém que ele fofocou. Então você também se torna um fofoqueiro. Quando você ouve a fofoca e passa essa fofoca para alguém, você se torna também um fofoqueiro. Então não seja fofoqueiro. A fofoca, amado, é um comportamento terrível, pois pode arruinar a reputação da vítima e de quem a pratica também. Ela pode arruinar a sua vida, que você ouviu a fofoca e passou isso para alguém. Sem contar que é uma grande perda de tempo. Quem dá ouvido a fofoqueiro está perdendo tempo. Podia aproveitar esse tempo para outra coisa, para coisas edificantes. Amado, segundo a pesquisa publicada pela revista científica social, as pessoas gastam em média 52 minutos do seu dia
com fofocas. Tem pessoas que adoram a fofoca, não é mesmo? Já andam com ouvidos abertos, atentos a uma fofoca. Fica tricotando. Não é mesmo? Quando estiver com raiva, amado, escolha o silêncio. É a segunda lição. A raiva causa ira. E a ira causa a palavra torpe. E a palavra torpe machuca. Abre cicatrizes. Portanto, é melhor ficar em silêncio no momento da ira. Mas diante da raiva, o cérebro produz cortisol, hormônio liberado em situações de estresse. Além de gerar baixa imunidade, ele suprime as atividades do córtex pré-frontal, que é uma das áreas responsáveis pela nossa tomada de decisões. Qual é a resultante disso? Deixamos de ter a percepção correta de fatos e no controle das nossas emoções. Não deixe. Não abra sua boca na hora da raiva, na hora da ira. Para evitar. Amém? Por isso, quando estiver com raiva, afaste-se por 20 minutos. É o tempo que leva para as suas emoções se equilibrarem. Eu tenho isso como exemplo. Quando eu estou irado, eu dou uma volta no quarteirão, oro, Espírito Santo. Quando eu retorno, já retorno calmo. Apenas 20 minutinhos é o suficiente para você melhorar seu estresse, sua raiva, sua ira. Lembre-se também desses dois princípios espirituais. Tiago 1,19 diz: sabe isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Precisamos colocar em prática isso aí de Tiago 1,19. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Quando você ouvir, pense e depois venha falar. E não deixar se irar pelo que você ouviu. Lá em Efésios 4,26 diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha só, tem pessoas que ira, fica dias, semanas, meses, e às vezes até anos com raiva de alguém, né? Aqui a Bíblia nos ensina que nós não podemos deixar o pôr do sol, para que não venha dar lugar ao diabo. A ira dá legalidade ao diabo. Então ele vai agir de acordo com o tempo que você estiver irado. Se você estiver irado um dia, será um dia. Se for estiver irado uma semana, será uma semana. Se tiver mês ou ano, o diabo irá estar ali, alojado em você por causa da ira. Então não dê lugar ao diabo, conforme Efésios 4,26. Terceiro, em vez de ofender, escolha o silêncio. Seja sábio. A palavra de Deus diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, contra a potestade do mal. Então, antes de falar qualquer coisa, pense nas marcas que suas palavras irão deixar. Palavras torpes, né, como eu falei. Deixa marcas, deixa cicatrizes que às vezes não apaga, não fecha. Mas e se outro me ofender primeiro? Eis a questão. Tem pessoas que carregam a ira dos outros. O outro não me ofendeu, então eu vou carregar a mágoa dele. Lá em 1 Pedro 3, 15, 17 diz: mas mesmo que venha a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifique a Cristo como Senhor do seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão de esperança que você tem. Porém, faça isso com educação e respeito. Tenha sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falam mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. O importante é a nossa consciência. Tenha a consciência limpa. Deixa alguém falar mal de você. Problema dele. O importante é a sua consciência.
dar um bom testemunho, testemunho de seguidor de Cristo, e os demais ficarão envergonhados. Eu tenho experiência nisso. Pessoas ficaram envergonhadas, falaram mal de mim, caluniaram, mas hoje vivem envergonhados. Quarto, quando você não souber os dois lados da história, escolha silêncio. É outro problema aí que atinge muitas pessoas. Tem pessoas que não sabem nada do que aconteceu, se envolvem. Às vezes só ouviu o lado e já condena a pessoa e aponta a pessoa. Em alguns casos, mas até se você souber os dois lados, é melhor você ficar em silêncio. Fique de fora. Tem pessoas que armam a fogueira, colocam fogo e sai de baixo e deixa o fogo queimar. E tem pessoas que entram para apagar esse fogo. Ou às vezes para colocar mais em chama. Afasta disso. O History Canal fez um experimento que eu achei muito interessante. Eu já ouvi essas histórias desde a infância, na escola, né? E aqui eles colocaram em prática. A produção dele colocou um casal de atores no meio de um restaurante para simular uma briga. Imagina, vamos simular uma briga e ver qual vai ser a reação das pessoas. No final da encenação, a equipe de reportagem perguntou para todos os clientes do restaurante o que havia acontecido. O mais impressionante é que nenhum relato foi igual ao fato. Todo foi diferente do outro. Nenhum dos entrevistados contou a história exatamente como aconteceu. E todos, sem exceção, exageraram em alguns pontos da história. Alguns até colocaram palavras que nem foram usadas pelos atores. Você já percebeu isso? Quando tem um acidente de um carro, quando acontece um furto, quando acontece um sequestro, aí começam os comentários, os relatos, que não tem nada a ver. Eles colocam até, acrescentam palavras. E as pessoas se deixam se levar, sai espalhando, dá o nome de fake news. Coisa que não aconteceu, coisa que foi acrescentada, aconteceu um fato, coloca 3 fatos. Por que isso ocorre? Está cientificamente comprovado que nossas emoções afetam nossas percepções dos fatos. A pessoa emocionalmente leva a acrescentar coisas dos fatos. O quinto, em vez de mentir, escolha o silêncio. Tem pessoas, amado, que mentem. Ao invés de ficar em silêncio, não sabe de nada. E sai falando que... E tem pessoas que vivem também na prática da mentira. A pessoa que vive na prática da mentira, o dia que ela for falar a verdade, ninguém acredita. E já aconteceu, já vai acontecer com muitas pessoas. A pessoa está tão acostumada a falar mentira que o pessoal já não dá mais atenção às mentiras dele. E se algum dia ele vier falar a verdade, como já aconteceu, a pessoa vir falar a verdade, ninguém acredita, pensa que é mentira, porque a pessoa já tem fama de mentiroso. Quem mente sempre enfrentará a desconfiança, mesmo quando ele estiver falando a verdade. O mentiroso, o dia que estiver falando a verdade, traz desconfiança. E são poucos os que acreditam. Outro problema da mentira é que ela nunca aparece sozinha, precisa sempre de novas mentiras para se manter viva. Não é mesmo? Quando a Bíblia fala um abismo leva outro abismo, aqui também refere-se a uma mentira leva outra mentira. E o mentiroso sempre está falando, não, eu juro. Mas lá na frente, vem à tona, vem a verdade. No final, a verdade sempre vem à tona. A mentira tem perna curta, já ouviu esse ditado? A mentira tem perna curta. Você solta a mentira aqui, achando que convenceu alguém, lá na frente vem a verdade. Vem à tona mesmo. Lá em Lucas 8,17 diz, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Uau! Lucas 8,17, porque não há nada oculto
Não há nada oculto para Deus e nem para o inimigo. Nada oculto não vem a ser revelado, tudo vem a ser revelado. E nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Não adianta mentir. Você mente agora, acha que convenceu, acha que levou vantagem, lá na frente vai quebrar a cara, a casa vai cair. 6. Se for para abrir um segredo, escolha em silêncio. Lembre-se de que quando alguém te conta um segredo, ele não passa a ser seu. Alguém vai te contar um segredo de alguém. Ele não é seu. Mas tem pessoas que ouvem um conselho aqui, ouvem um segredo aqui, já vai passar para o próximo. Você viu fulano de tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quer dizer, se torna uma fofoca. Amado, em relação aos seus segredos, aos seus sonhos, lembre-se de que confiança é um investimento. E muitas vezes de grande risco. Por isso, antes de abrir qualquer coisa, peça sempre sabedoria e discernimento para Deus. Minhas confissões hoje é para Deus. Porque Ele já vê tudo. Quantas pessoas foram frustradas, né, com amigos, entre aspas, confiou, contou um segredo e foi traído. Não é mesmo? Deus é o único que a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Amém? Guarde esses dois princípios espirituais. Mateus 6,21 diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E Provérbios 4,23: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele procede na fonte da vida. Guarda o seu coração. Deixa ele armazenado ali, como armazenado em um HD. Fica sempre armazenado. O dia que você quiser relembrar, vai lá e busca. 7. Se não puder ajudar, amado, escolha o silêncio. Não atrapalhe. Quantas pessoas, né, não sabem, não tem como ajudar, vai lá e interfere. Ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Então, se não puder ajudar, por favor, fique em silêncio. Não seja mais um a criticar. Não seja mais um a julgar. Não seja mais um a irritar. Não seja mais um a brigar. Se não puder ajudar, fique de fora. Tem um velho ditado, de briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Tem pessoas que se metem. Não, deixe que eles resolvam. Porque nora tem raiva de sogra. Ela se mete. Deixa lá, deixa eles resolverem. É por isso que nora tem raiva de sogra. A maioria. É porque se metem. Não vai ajudar em nada. Se você não puder fazer parte da solução, não seja um problema. Às vezes é um problema. Às vezes você vai querer resolver, achando que vai resolver e você será um problema. Então, fique em silêncio, fique de fora. Sabe como poder interferir possivelmente nas situações das pessoas? É orando. A única coisa que a gente pode ajudar alguém é orando. Interferir na vida deles. É interceder. Aí sim, aí Deus é que vai agir. E a palavra de Deus fala: deixe que a vingança é minha. Deixe que esse problema eu resolvo. E não se meter na vida das pessoas. Tem vizinho que sabe a vida de todos os vizinhos. Não é só o vizinho próximo dele, não. É da rua. Fofoqueiro. Interfere na vida das pessoas. Sabe tudo do vizinho. Se ele sabe a vida do vizinho, com certeza o vizinho também sabe a vida dele. Não é mesmo? Que alguém passa informação para ele, alguém passa informação dele para alguém. Então, fique de fora. Se não puder ajudar, fique em silêncio. Tiago 5,17 diz: a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos.
Vai orar por essa pessoa. Interceda. Amado, quando Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Deixa Deus na direção. Deixa Deus em silêncio. Ele está trabalhando. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir um louvor. E vamos orar. Amém? Lembre-se, não interfira na vida dos outros, a não ser em oração. A oração de um justo pode muito os seus efeitos. Silêncio, boca fechada, com sabedoria. Coloca um freio na sua boca. Amém? Cuidado, o que muito fala, muito tropeça. Portanto, se ligue. Quando Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Então fique em silêncio trabalhando. Ore, interceda por alguém. Amém? Vamos ouvir um louvor. Sei que Deus já falou com você através da palavra. Agora vamos ouvir um louvor. Amém? É louvando ao Senhor, é orando, amado, que a gente resolve nossos problemas. Amém? Me diz. Em momentos de dor, de aflição, a primeira coisa que ocorre conosco é a vontade de se isolar, ficar no quarto, não ouvir a voz de ninguém, não falar com ninguém. Não é assim? É assim porque o nosso inimigo, ele sabe o poder que você tem na sua boca. Verdade. Ele sabe o poder quando você louva. Paulo e Silas tinham todo motivo do mundo para murmurar contra Cristo, para murmurar contra Deus. Ele sofreu uma vergonha, apanhou em praça pública, teve sua nudez exposta, foi colocado numa prisão. E mesmo assim, diante de tudo aquilo, ele tinha duas opções. Ele poderia murmurar contra Deus e dizer: Pai, eu estava fazendo a tua vontade, é isso que eu ganho? Mas não foi assim que ele fez. Ele optou por louvar a Deus. Aleluia! Independente das circunstâncias, louve com muito louvor. Amém? Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Ao invés deles irar, ao invés de ficar gritando, eles foram orar e foram louvar. Aí a Bíblia diz que as paredes se abriram, as correntes quebraram, as algemas quebraram e eles foram libertos. Então, ao invés de interferir na vida de alguém, ao invés de sair fofocando, vai orar, vai interceder, e Deus vai agir assim como agiu na vida de Paulo e Silas, ali no cárcere. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, te dou graças, te louvo, te exalto por essa palavra, Pai. Que nós possamos colocar em prática o que nós estamos ouvindo. Não venhamos ficar dando ouvidos a fofocas. Aqui venhamos ficar em silêncio no momento que tivermos que ficar em silêncio. E abrir a nossa boca a hora que tiver que abrir, com sabedoria. Não interferir na vida das pessoas. Tirar primeiro a trave dos nossos olhos. Não apontar, Pai, sem saber o porquê. Primeiro ouvir os dois lados, para depois interferir. Não puder fazer o bem, que não venha fazer o mal. Que o Senhor venha dar sabedoria a essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ele venha colocar em prática e não ser um fofoqueiro, não andar falando palavra torta, machucar as pessoas, para abrir cicatrizes. Que ele venha ter sabedoria ao falar e ao calar e ao irar-se. Que o doce amado Espírito continue nos dando sabedoria, nos dando discernimento. Colocar os nossos problemas em tuas mãos. Nós sabemos que quando o Senhor está em silêncio é porque o Senhor está trabalhando. O Senhor continua na nossa direção, nos guardando e nos livrando de todo o mal. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, qualquer teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado? É isso aí. Em momentos difíceis, ao invés de murmurar, ao invés de ficar abrindo a boca para falar o que não deve, abre a boca com louvor, louvar e adorar o Senhor. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muitos seus efeitos.
conforme esse louvor. Quando Deus está em silêncio, amado, é porque Ele está trabalhando. Então coloque seus problemas nas mãos de Deus. Às vezes ficar apontando um e outro. Coloque nas mãos de Deus e deixa Deus agir. Esperar no que Deus irá fazer. Deixa que Deus irá agir. Pai, Deus diz que a vingança é dele e não nossa. Então não interfira na vida das pessoas. Não se intrometa. Tenha sabedoria. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de calar. Há tempo de falar. Há tempo de ficar em silêncio. Então busque a sabedoria. Busque de Deus se é tempo de você falar. Se é tempo de você calar. E se é tempo de ficar em silêncio. Amém? Então, lembre-se. Jesus nos ama. Satanás nos odeia. Satanás quer isso aí. Quer que você seja um fofoqueiro. Fofoca, amado, é coisa do diabo. Ele quer que você seja um fofoqueiro, saia espalhando fofocas. Agora, em vez de sair espalhando fofoca, espalhe a palavra de Deus. Espalhe o Evangelho de Deus. Amém? Se ligue. Não deixe se levar pelo inimigo. Seja um seguidor de Cristo, espalha o Evangelho de Cristo. Sem fofoca, é o Evangelho da verdade. Amém? Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Te ligue. Busque sabedoria ao Senhor. Se é tardio no falar, pense primeiro antes de falar. Amém? Tenha um bom dia. Fique na paz. É isso aí. Muito louvor. Abra sua boca mais para louvar. E vigie. Ore. Se é tardio no falar, pense antes de falar. Amém? Deus na direção certa. Fica na paz. Tenha um bom dia.